Alô, mundo, a paz esteja convosco. Um pouquinho atrasado aqui, mas vamos correr. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Se você está me assistindo pelo YouTube, assine aí, se inscreve no canal, assina a notificação, dá um joinha, compartilhe. Ou se você está me assistindo pelo Facebook mesmo, também pode compartilhar, pode curtir, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 em diante, as dissensões nas ceias de irmãos, um modo de celebrar a Santa Ceia. Vamos ler o texto? Nisso, porém, que vos vou dizer, vos não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias para os que são sinceros se manifestarem entre vós. De sorte que quando vos ajuntai num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber, ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Amém? Depois a gente lê a outra parte. Vamos procurar entender aqui o que está aborrecendo o apóstolo Paulo. Ele tomou conhecimento, né? Ele já falou de algumas posições, alguns problemas da igreja, e agora então ele vem para explicar a questão da Santa Ceia. E aí ele diz assim, ó, eu ouvi dizer, né, que vocês, quando vocês se ajuntam, não é para melhor, é para pior. E por que que é para pior? Porque que quando a igreja se reunia para fazer a ceia, em vez de ser uma coisa legal, aprovada, era uma coisa ruim. E aí ele vai dizer, porque quando vocês se ajuntam, não é uma coisa para melhoria, não é uma coisa que vocês engrandecem o reino dos céus. A reunião de vocês, na verdade, tem uma certa dissensão e isso é prejudicial. E de sorte que quando o jantar não é para comer, porque comendo, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim uns têm fome e outros embriaga-se. Não tendes, porventura, casa para comer e para beber? O que estava acontecendo, na verdade? Aquela tal de panelinha da igreja lá da Conchichina, lembra dela? Pois é, olha ela de volta aí. Então, o que que acontecia? Os irmãos iam, né, pro templo lá para se reunir como igreja, e aí cada um levava a sua porção. E chegava lá, então, faziam-se as panelinhas, as divisões, não é? E o que possuía os recursos, levava lá, comia do bom e do melhor, bebia e esquecia que o irmãozinho lá, às vezes não tinha, mas também era cristão e também merecia se alimentar. Eu não sei se existe isso em alguma igreja, né? Não sei se existe isso em alguma igreja nesse tempo. Mas a gente já ouviu falar, por exemplo, que de celebrações. Bom, eu vou falar do que eu vi, ok? Eu fui uma vez ministrar num ministério na Zona Leste de São Paulo e coincidiu que era o culto da mocidade e aniversário da esposa do pastor, né? Foi uma coincidência, eu não sabia. E fui, ministrei a palavra, graças a Deus. Quando acabou o culto, eu desci, né? O pastor me convidou para participar lá da comemoração que iria haver. E aí eu desci, cumprimentei os pastores, cumprimentei os obreiros, cumprimentei o irmão que me recepcionou quando eu cheguei, porque o irmão que me convidara não estava presente, ele teve que fazer uma saída que não estava agendada para ele, então ele não pôde me receber. Mas o líder da mocidade me recebeu, eu fui conversar com ele, saímos para fora do templo, né? Ficamos conversando um pouco ali, os irmãos espalhados lá, tinha um espaço bacana atrás do templo, tinha um lugar bem amplo assim para os irmãos ficar. E aí nós estávamos lá e eu fiquei esperando, né? Ali conversando com os irmãos, esperando que fosse passar lá os comes e bebes. Só que aí o que que acontece? Acontece que depois de uns 10 minutos que nós estávamos ali conversando, eu fui chamado a uma sala. E quando eu entrei na sala, tinha um grupo lá de pessoas e eles estavam com a mesa farta, com aqueles refrigerantes de marca, assim, na mesa, não é?
E aí eles pediram para que eu entrasse e que eu participasse ali. Eu não fui sem educação, peguei lá 2 salgados, exatamente 2 salgados, um copo de refrigerante, saí e me despedi dos irmãos, porque na verdade era longe mesmo, né? Eu morava em Taipas, eu estava lá na Zona Leste. E saí, mas eu saí muito decepcionado com aquilo, entendeu? Porque os irmãozinhos lá fora não estavam participando, não estavam sendo servidos. Havia uma mesa muito grande e muito farta, farta mesmo, de comes e bebes dentro dessa sala. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo em Corinto, sabe? Um grupo era privilegiado, só que eles não lembravam dos outros. Aí a gente sabe, por exemplo, existem algumas mentiras, né, que a gente pode eliminar da nossa vida com esse texto. Por exemplo, crente come demais, né? O diabo inventou essa mentira e aí algumas pessoas estão seguindo isso. Crente não come demais, crente é disciplinado, não é? Se não é disciplinado, não é totalmente convertido. E até comer demais é glutonaria, glutonaria é pecado, então não é coisa de crente. A gente come na justa medida, cada um tem a sua própria justa medida por conta do organismo de cada um, do metabolismo de cada um, não tem como determinar isso, mas a gente come com moderação. Só que a gente não pode esquecer de quando nós vamos nos reunir para ceia, e talvez fica difícil de você entender isso, por conta que a gente está falando de uma ceia, e nós simbolizamos a ceia com um pedaço de pão e um cálice, né, do vinho, que não dá nem para comer, né, nem para matar a fome e nem dá para se embriagar. É um simbolismo que nós usamos hoje, né? Nós não fazemos uma ceia mesmo para podermos celebrar isso. Talvez a gente devesse repensar, né? Existem muitas coisas que eu acho que a gente deveria repensar. A questão da ceia é uma dessas questões que eu acho que a gente deveria repensar. Que a gente poderia realmente celebrar uma ceia, né? Juntar os irmãos de Atos dos Apóstolos eram unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Então eles fariam uma ceia bacana sem essa repreensão de Paulo. Então a gente talvez tenha dificuldade para entender por causa que nós não fazemos a ceia, né? Nós simbolizamos a ceia do Senhor no partir do pão e no cálice. Mas vamos lá. Aí ele vai dizer assim, ó: porém eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Então, vamos ver aqui, né? Ele ensina como celebrar, né? Ó, eu recebi do Senhor na noite que foi traído, ele tomou o pão, né, dado graça, partiu. Se você lembrar lá, ele mandou separar um lugar, né, para fazer a Santa Ceia. Tem aquele quadro da Santa Ceia que é bonito de ver, que é polêmico também por conta de algumas imagens que os homens conseguem identificar lá. Enfim, o quadro não está na Bíblia e a gente também não sabe quem inventou todas essas coisas. Então, o Paulo vai dizer, ó, foi assim que recebi. Ele tomou o pão, deu graça, dividiu e disse assim, ó, fazei isso em memória de mim. Depois tomou o cálice, ó, o cálice é o Novo Testamento, a Nova Aliança, tal. Bebei, fazei todas as vezes em memória de mim. E aí ele vai dizer, ó, todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Lembra da divisão lá do começo de Coríntios? É engraçado que se a gente olhar hoje também nós temos divisão até nessa parte. Por quê? Porque muitas igrejas fazem a celebração da Santa Ceia, né, uma vez por mês. A grande maioria das igrejas, a celebração da Santa Ceia é mensal, uma vez por mês. Algumas igrejas, essa celebração é anual. Por que a celebração é anual? Porque eles dizem que é uma data comemorativa. Por exemplo, eles alegam, você não faz aniversário várias vezes por ano, é na data em que você nasceu. Se nós temos que lembrar a morte do Senhor Jesus, façamos, então, a celebração
uma vez por ano para celebrar isso. Tá certo ou tá errado, é o que eu tô falando. A gente precisa repensar a Bíblia e estudar ela da forma correta, né? E existem igrejas que fazem a Santa Ceia todos os cultos de domingo, eles cultuam e já fazem a celebração da ceia, e tem os princípios deles, e cada um vai estudar a sua maneira para entender. Dizem os pesquisadores, né, que a igreja tinha uma festa chamada Festa do Amor. Então eles celebrando essa festa, que era um momento de comunhão lá, né, de partilha deles, e comemorando essa festa, então eles paravam um instante e celebravam a Santa Ceia. Eu nunca li sobre isso na Bíblia, né, mas tem os estudos seculares aí que eles tiram essa base. Mas para nós, o que importa é que cada um lembre-se do motivo que é lembrar a morte do Senhor. E olha que legal que na ceia não é a vida que nós comemoramos, né? Mas a morte do Senhor. E aí ele vai dizer o seguinte, verso 27. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. E aí, preste atenção no que Paulo vai escrever agora. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meu irmão, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos ajunteis para que vos não ajunteis para condenação, e quantas demais coisas ordenarás quando for ter convosco. Eu acho muito bonita essa parte do texto que nós lemos, essa parte final do texto de Coríntios 11. E por que eu acho bonito? Porque Paulo vai mandar o homem se examinar, ele vai dizer, ó, se você comer indignamente, você vai é para sua própria condenação. E por causa disso, há muitos doentes, muitos que dormem, muitos fracos e muitos que dormem. Mas Paulo diz que o problema, ó, no verso 29, qual que é o problema maior da Santa Ceia? É esse aqui, ó. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Isso é a consequência de você tomar a ceia indignamente, é a condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não é? Então, a gente tem que entender o seguinte, qual é o problema que Paulo está vendo aqui em Coríntios, na celebração da ceia? É que a igreja já não tem mais o entendimento do que é o próprio corpo. Como que a gente pode entender isso? É simples. Desde Coríntios nós estamos começando, desde que nós começamos esses estudos, nós estamos falando de problema de divisão, de um que se acha forte, que conhece tudo, os de Jesus que não aceita a palavra humana, a correção humana, porque Deus fala com ele diretamente, então Deus não precisa usar um profeta para ele não precisa ter um mestre na Bíblia, ele não precisa ter um professor na Bíblia, ele não se ajunta com ninguém para estudar a Bíblia, até porque Deus fala no coração dele, ele ouve a Deus, ele é íntimo de Jesus. E essa divisão, ela continua. Só que toda divisão é uma prova de que eu não entendo o que é o corpo de Cristo. Né? Quando eu estou alimentando uma divisão dentro de mim, eu estou declarando que eu não compreendi o corpo de Cristo. Claro que nós vimos antes, né? Nós vimos em textos antes, daquela questão da comunhão, né? Que quando eu entro em comunhão com alguma coisa sacrificada a ídolos, que são na verdade demônios, né? São sacrificados a demônios. Eu entro em comunhão com os demônios, né? Eu começo a participar daquilo que é demoníaco. Então eu tenho que tomar cuidado. E eu tenho que tomar cuidado também na celebração da ceia, porque nem toda a igreja, nem todos que dizem Senhor, Senhor, verdadeiramente herdarão o reino dos céus. A gente tem hoje diversas denominações, cada uma com a sua postura social, cada uma
com credo diferente, né? Porque nós não podemos dizer que a igreja evangélica no Brasil ela é unânime, e eu acho que nem no mundo ela é, mas a gente percebe então que a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu tomo ceia eu me declaro unido com aquele povo. E se a igreja não tem visão, como a gente às vezes ouve alguém falar, se a igreja não está seguindo os mandamentos de Cristo, não está seguindo as ordens dos apóstolos, então a gente vai estar em comunhão com algo errado, e Deus não quer isso. Então nós temos que discernir o corpo do Senhor. A pergunta é, o que é o corpo do Senhor? Como é que eu posso discernir? O corpo do Senhor não pode ser um pão fermentado, não é? O corpo do Senhor, por exemplo, não pode ser o pão de forma que você compra no mercado, não pode ser a bisnaga que você compra no mercado, e se você for fazer o pão, você não pode usar fermento, não é? Tem igreja que produz o próprio pão, mas algumas cozinham o pão, então esse pão também não pode. Outras assam pão, esse é o pão certo, segundo a receita que está lá. É muita coisa que a gente precisa entender, mas na verdade o que a Bíblia está falando não é deste corpo, não é do pedaço de pão que você vai comer, é da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, irmãos, quando nós somos chamados para isso, nós também já falamos sobre isso aqui, nós temos que cuidar um dos outros, não é? É cuidado. E entender que numa igreja todos são importantes. Todos são importantes. Ninguém está na igreja, ninguém que está na igreja é descartável. Ninguém. Jesus quer levar todos para o céu. Quando ele faz a oração em João 17, ele diz assim: ó Senhor, eu dou graças ao Senhor por eles, e deles, daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho do diabo. E esse também tinha que se cumprir as escrituras. Então nós não podemos permitir que se perca nenhum. Todos são importantes. Mas Alexandre, olha, eu tenho lá no meu ministério um irmão que dá problema, ele não obedece o pastor. E aí a gente não pode sentenciar todos com uma única sentença, porque isso é injusto. Da mesma forma que dar às pessoas o mesmo tratamento também é injusto, não é? Tratar todas as pessoas igual. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. Sendo assim, nós devemos julgar cada caso de forma diferente. Conhecer todas as questões envolvidas no caso e julgar. Mas, se a pessoa não obedece o pastor, se a pessoa é rebeliada contra seu pastor, ela não deve mesmo tomar ceia, mas ela não deve nem ir na reunião da Santa Ceia, não é? Não deve, ela não deve nem estar no nosso meio. Capítulo 5 pode dizer assim, ó, eu fico indignado porque vocês, o cidadão dorme com a mulher, ou abusa da mulher do seu pai, e vocês não têm coragem de tirar ele da igreja, né? A gente tem medo, às vezes as pessoas falam, mas se a pregação for dura, o povo sai da igreja. Pois que saia. Se falar a verdade é uma pregação que leva as pessoas embora, que leve. Porque é melhor que elas estejam no mundo e uma hora se arrependam do que fiquem na igreja sendo enganada. A palavra de Deus não pode mudar. Então, se você ver a história da igreja, quanto mais dura era a palavra, quanto mais severo era as doutrinas da igreja, mas as pessoas se sentiam seguras. Por quê? Porque os ais são para os foras da lei. Os açoites são para os fora da lei. Quem pratica a lei não está preocupado se a pregação é dura. Qual é a pena para... Vai lá, Eu vou falar alguns crimes aqui, vou citar 3, tá? Para não falar, ó, ele pegou nesse crime aqui. Mas qual é a pena para pedofilia? Qual é a pena para o assassinato e qual é a pena para o estelionatário, não é? Qual é a pena? A pena, eu não sei, mas eu vou chutar aqui, né? Talvez eu tivesse que pesquisar antes. Mas vamos supor que a pena seja 10 anos de reclusão sendo pego nesses crimes, tá? 10 anos. Agora vai subir 100 anos. Que diferença isso faz para mim? Se eu quero viver longe disso. Se eu não sou um pedófilo, não sou estelionatário e não sou assassino. Qual é a diferença dessa pena ser mais dura para mim se eu não desejo praticar nada, se eu não desejo ser pedófilo, se eu não desejo ser assassino e se eu não desejo ser estelionatário? Isso tem... Se a pena for mais dura, implica em que em mim? Nada.
Então, eu não vou sair da cidade de São Paulo, eu não vou sair do estado de São Paulo, não vou sair do Brasil se a pena aumentar, por conta que eu não posso, não preciso temer, né, a punição, porque eu não quero praticar esses crimes. Então, a pregação dura, né, quando você põe a igreja naquilo que é o que Deus quer, corrigindo as falhas, né, acabando com a mentira, acabando com a fermentação que tem na igreja, às vezes, por conta de uma divisão, por causa de uma competição. Quando você conduz a igreja no reto caminho da palavra de Deus, se alguém sai, é porque não faz parte de nós. Em um outro texto, Paulo vai falar isso, né? Eles saíram de nós, acho que é João que fala, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós não teriam saído. Ninguém que quer servir a Deus piamente sai da igreja porque a igreja ensina a verdade, né? Sai da igreja por dois motivos. Ou essa igreja não está ensinando a verdade, e às vezes o pastor é radicalista, ou porque na verdade a pessoa não quer se aceitar. Então, o que é o corpo de Cristo é a igreja sobre a face da terra. Quem nós precisamos estar unidos, né? Quando a gente fala igreja de Cristo, não é uma igreja, não é uma denominação. Ainda mais hoje, no dia que tem milhares de denominações. Nós estamos falando de um povo que aceitou o Evangelho de Jesus Cristo, aceitou Jesus como seu Senhor e que está se esforçando para viver o Evangelho da fé, não é? Então, como é que eu posso ser considerado parte da Igreja de Jesus Cristo? Eu sou uma pessoa que neguei a mim mesmo, então eu não tenho razão. Quem tem razão precisa negar a si mesmo. E todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não dá para você vir seguir a Jesus com a sua razão, tá? Sua razão para nós não serve de nada, como a minha também não serve de nada. Então, eu não tenho razão, né? Eu não tenho o desejo de divisão, não aceito a divisão nem dentro de mim. Mas o pastor jesuíno vai pregar. Tá, ele vai pregar, eu vou lá e vou aprender, não é? Mas agora quem vai pregar é o pastor Nabucodonosor. Eu não vou porque o Nabucodonosor é duro. Então, eu não posso alimentar isso. Mas alguns desses pregadores não fazem parte daquilo que a Bíblia diz. Então, eu tenho que tomar cuidado para não frequentar um lugar que permite que alguém que esteja fora dos padrões da Bíblia seja um pregador da mensagem, não é? E depois nós estamos chegando ao final de Coríntios. Se Deus permitir, a gente vai estudar sobre a igreja. É um desejo que eu tenho no coração e estou orando a Deus para ver se Ele nos permite estudarmos Atos dos Apóstolos. Mas quando nós chegarmos no capítulo 16, a gente vai ver que Paulo vai ser taxativo com o líder da igreja de Coríntios, né? Você tem que tomar uma atitude, não pode ficar assim. Que na verdade é isso. Você é pastor, você é presidente de uma igreja, você é pastor, você é dirigente de um trabalho, ou você dirige um trabalho, mesmo não sendo pastor, não sendo obreiro, não é o mais certo, mas de repente você está aí, eu não estou aqui, você que deve saber o que Deus quer na sua vida, algumas coisas não é bíblico, e aí você vai ter que corrigir. Mas você tem um trabalho, você dirige um culto no seu próprio lar, legal. Tome cuidado com a pessoa que você vai convidar para pregar, não é? Tome cuidado, porque você precisa saber primeiro se ela tem um conhecimento verdadeiro, se ela tem um bom testemunho, né? De repente você convida o Alexandre, o Alexandre e eu, para pregar na sua igreja e eu não tenho um bom testemunho. Vamos supor, eu sou uma pessoa que vive envolvido com a marginalidade, né? Então, eu acordo de manhã e vou ficar numa rodinha lá do pessoal que está envolvido com tráfico, que está envolvido com marginalidade, assalto, essas coisas. E de vez em quando ali eu até aproveito de algumas coisas que acontecem ali, tiro algum proveito, tal, tô sempre nisso. E aí você me convida para pregar, eu vou, e alguém que me conhece vai estar presente, se convidou porque você esperava que Jesus falasse com aquela pessoa e aquela pessoa aceitasse a Jesus e fosse salva. Só que ao me ver, eu vou pregar sobre santidade, ela não vai dar crédito.
Por quê? Porque ela sabe que eu estou envolvido com essas coisas erradas. E o pior, isso é uma coisa positiva se acontecer, se ela não der crédito. O pior é ela dar crédito e achar que pode ser como eu, não é? Que vem para a igreja e que é envolvido com um monte de coisa errada. Porque tem bastante na igreja, mas os líderes fazem, né? Não estou falando mal dos líderes. Alguns líderes, infelizmente, têm essa conduta. E aí é ruim, né? É muito ruim. Para que você entenda isso, deixa eu só falar deixa eu ver se eu tenho tempo ainda, né? Tem. Deixa eu só contar uma história para vocês que eu acho também, assim, eu gosto de toda a Bíblia, né, irmãos? Assim, alguns textos nos chamam mais atenção, só que são muitos textos que nos chamam atenção, dependendo do assunto que a gente vai falar. Então, essa questão de você convidar pessoas que não estão em coerência com a igreja para ministrar na sua igreja, tem aquele problema do seguinte: às vezes as pessoas vão, né? Ou se você tem dentro da sua igreja alguém que não está em concordância com os ensinamentos bíblicos, mas está participando da ceia, né? Uma pessoa que está com um comportamento que a Bíblia condena e ela está participando disso. E a comunidade local está vendo, talvez a comunidade ache que é normal fazer essas coisas e continuar na igreja. Por isso que muitos estão fracos, doentes, porque não entenderam que a igreja é santa, o corpo de Jesus é santo, não é? E aí qual é o perigo que a gente corre então? Hoje, eu não sei o percentual disso, mas a gente sabe que na maioria das vezes as igrejas pequenas, ela tem um favoritismo, né? Infelizmente tem. E algumas igrejas, alguns líderes querem crescer. E aí eles aceitam, por exemplo, que um dizimista, ele, mesmo que não tenha lá uma boa conduta, ou tenha uma conduta duvidosa, que ele continue fazendo a obra. E isso eu ouvi numa reunião de pastor, o presidente de um ministério disse assim: eu não posso tirar alguém que Deus tinha revelado que era para ele tirar, alguém que Deus avisou para ele, ó, ele vai gerar uma divisão no seu ministério. E numa reunião ele diz assim: eu não posso tirar porque ele tem na época 2.000 de dízimo, não é R$ 2.000 de dízimo, era uma fortuna, não é? Mas a gente sabe que essas coisas acontecem. Só que você que é líder, você que está à frente de um trabalho, seja você o presidente ou dirigente de uma congregação, eu acho que isso é muito mais para presidente, né? A liderança, o presbitério de uma congregação. Olha a seriedade disso. A gente conhece a história de Davi, não é? Que a gente louva, a grande maioria, você começa a ler a história de Davi, você vai louvando a Deus, porque Deus vai com Davi, Davi vai fazendo maravilhas com ele. Até que um dia, o guerreiro Davi, que é por isso que Israel gosta tanto dele, que Israel sabia que Davi era o linha de frente, que ele não ia deixar o povo, que não era alguém falando de uma situação que ele não queria viver, né? Ele ia para a batalha. Mas um dia ele resolve não ir. E eu não vejo nada de errado. O cara é rei, né? Já batalhou bastante. Ele resolve não ir. E aí vai ficar passeando pelo telhado. Vem uma mulher, se sente atraído por ela, manda buscar a mulher, não é? Acaba deitando com ela e ela engravida. Quando ela avisa para ele que ela tá grávida, Davi manda chamar o rapaz e Davi tem um plano maléfico na sua cabeça. Ele diz assim: eu vou embriagar o cara, né? E não julgue Davi, porque nós somos assim. Às vezes a gente erra, em vez de corrigir, a gente quer dar um jeitinho, a gente quer dar uma driblada nisso, para que o nosso erro não seja exposto, não é? Hoje as igrejas esquecem que a liderança, presbítero, corpo de obreiro deve ser repreendido publicamente para servir de exemplo. Está na Bíblia isso, não é teoria minha. Mas o que acontece? Davi tenta esconder o seu pecado, tem esse plano, chama o rapaz bebe, e aí Davi fala assim: agora você vai para casa descansar com a sua esposa, né? Aproveita que você está em Israel e vai lá. Davi vai dormir, acorda pela manhã,
e fica sabendo que ele não foi para casa. Não foi para casa. E aí vai conversar, ele diz assim, a arca do Senhor está em perigo, eu não vou dar descanso para mim, né? Naquela hora Davi devia, puxa vida, o que eu estou fazendo? Esse cara é mais santo que eu, como fez Judá no passado, né? Mas às vezes a nossa mente está tão cauterizada e tão fora de Deus, porque está tão envolvido com o pecado, que ele não consegue discernir. Então ele cria um outro plano maligno. Um outro plano maligno. Qual é o plano maligno que ele vai criar agora? Ele vai mandar esse homem com uma carta para o seu general. Né? Ele vai mandar uma carta para o seu general e falar assim, ó, vai para o combate, e quando esse cidadão aí estiver lá, vocês deixem ele sozinho e vem embora. O general de Davi amava Davi. Leia a história. O general de Davi era fiel a Davi. Mas Davi quebrou essa confiança. E aí um dia, o filho de Davi vai se rebelar contra Davi. E quem que vai estar do lado dele? O general. Porque Davi fez uma coisa errada na frente do seu liderado. Esse é o perigo de líderes que às vezes abrem concessão para os seus liderados. Os liderados muitas vezes presenciam coisas que não deviam acontecer e aí a liderança vira refém do liderado. Tomem cuidado. Vocês têm que manter esse ensinamento de corpo. Todos somos importantes. Todos precisamos tomar ceia. A ceia é de suma importância para a vida de um cristão, não é? Aquele que não tem, aquele que não come do corpo, não bebe do sangue, não tem vida em si mesmo. Então é de suma importância. Primeira coisa, pecado comum, né? O pecado, não o discernimento do corpo de Jesus, o pecado comum, a gente tem que entender que existem pecados de classificação diferente. Existe o pecado pessoal, íntimo, que não atrapalha ninguém. Existe o pecado contra pessoas. Existe o pecado contra a igreja, porque tudo como que eu faço como membro de uma igreja reflete no nome da igreja, é um pecado contra a igreja. O pecado que é só contra o Senhor. E a gente precisa entender um pouco disso. Falar de pecado é ruim demais, as pessoas têm medo, receio, mas é preciso para que a gente saiba realmente como lidar com isso. E o que acontece? Existe esse pecado, mas se você cometeu um pecado que não te separou da comunhão da igreja, que não é passivo de punição, você pode tomar ceia, não é? Não é de pecado comum que Jesus está falando aqui, nem Paulo. Paulo está falando do pecado de não discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo, de não entender o que é a igreja. Ah, pastor, alguém que é da igreja, mas está envolvido com uma facção, ele pode tomar Santa Ceia? Claro que não. Ele não deveria nem fazer parte da igreja, quanto mais tomar ceia, não é? Esses pecados que às vezes as pessoas dizem, você não pode tomar ceia por causa disso, esses pecados são passivos de exclusão, não é? E se você pecar para exclusão, louve a Deus se o seu dirigente tiver coragem de fazer isso e te excluir, que aí quem sabe você pode ter chance do arrependimento. Então é isso. Então tome cuidado. Não é? Tire do meio de vós todo anátema. Foi o que Israel precisou fazer lá no combate de Ai, tirar o anátema. Todo aquele que está vivendo de uma forma desordenada tem que ser tirado. Os rebeldes, os semeadores de intriga, não é? Aqueles que causam a divisão, todos esses devem ser tirados. De quem é a responsabilidade de cuidar da igreja? Dos líderes, dos pastores, do corpo de obreiro. Vocês têm a responsabilidade de cuidar da igreja, não é? Então a gente precisa tomar cuidado com isso para que a gente possa ser salvo. E aí eu espero que na próxima ceia que você for tomar, você se lembre disso, né? Que você não pode simplesmente chegar na igreja no dia de ceia e participar sem que você entenda que você está entrando em comunhão com aquele corpo, sem que você entenda que se aquele corpo estiver errado, você também está errado, sem que você entenda que ninguém que esteja ali participante da ceia é desprezível, é descartável, todos são importantes.
Você não pode tomar ceia se você tiver brigado com alguém, se você tiver mágoa no seu coração, na verdade você nem pode participar, nem oferta você deve dar. Você tem que se reconciliar primeiro para que você possa fazer isso, não é? Como a Bíblia diz, examine o homem pois a si mesmo, é uma responsabilidade sua. O pastor não vai pagar por isso, a liderança não vai pagar por isso, porque é uma responsabilidade sua. Mas veja, se o seu coração tiver, se você não fala com o irmão que senta ao seu lado, se você brigou com a irmã que falou ao seu lado, antes de tocar na ceia, se reconcilie, não é? Segue, a Bíblia tem a forma correta de se fazer isso, os pastores devem ensinar isso também, e vai ser bênção para a glória de Deus, amém? Qualquer dúvida, a gente continua a falar um pouco mais sobre isso. Aí agora nós vamos depois entrar falando da diversidade dos dons e a necessidade e a unidade dos membros do corpo, não é? Que é justamente o que a gente precisa entender aqui para fazer uma ceia bacana e agradável ao Senhor. Senhor Deus, nos ajude a compreender o teu corpo, a discernir o seu corpo, a entender o valor de cada membro, a entender, ó Deus da glória, a responsabilidade que temos para com os nossos irmãos. E saber, Senhor, que se a salvação ela é individual, ela está intrinsecamente ligada ao que o meu comportamento com o meu irmão. Ao ponto, Senhor, do teu servo dizer que se eu não amar o irmão que eu vejo, eu não posso amar ao Senhor que eu não vejo. Então, que o Senhor nos ajude a compreender isso, que o Senhor nos ajude a olhar para a igreja do Senhor como um corpo de que eu faço parte e que preciso zelar de todo ele, para que a glória do Senhor resplandeça sobre a face da terra. É que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Que o sono do justo venha até você. E amanhã, então, se Deus nos permitir, por volta de 10h30, nós estamos aí para falar das diversidades dos dons espirituais e, se der tempo, da unidade do corpo de Cristo. Fiquem na paz.